beleza? Então hoje vamos para uma aulinha aí falando dos ésteres, tá? Bom, o que seria uma função éster? A função éster é aquela que a gente enxerga um grupo funcional muito parecido com o do ácido carboxílico, só que no meio da cadeia. Então, como a própria definição já diz, né, é uma função orgânica derivada de um ácido carboxílico, onde o hidrogênio da carboxila é substituído por um radical. O que eu estou querendo dizer, né? Parar de falar difícil e mostrar aqui. Bom, o ácido carboxílico é aquele que tem a carboxila, né, numa ponta da cadeia. Aí, o que vem a ser o éster? É quando esse hidrogênio ele sai fora, né, ele é substituído por algum radical orgânico. E esse radical orgânico aí, ele pode ser um radical de cadeia aberta ou ele pode ser também um aromático, tá? Então, aqui veja como é a função, né, o grupo funcional do ácido carboxílico e veja como é o grupo funcional do éster. Então eu tenho uma cadeia carbônica para cá, outra para lá e eu tenho C dupla O no meio da cadeia, certo? É bastante importante a gente saber identificar o que era uma parte que vinha do ácido, o que é essa parte desse radical. Lembrando que esse radical aqui, que no caso está ao lado aqui do oxigênio heteroátomo, ele é um radical que ele provém de um álcool, tá? Até porque o éster, uma das maneiras de se obter éster é uma reação chamada esterificação. Essa reação de esterificação seria um ácido carboxílico junto com um álcool, eles reagem, liberam água, então eu não vou entrar no mérito da questão, numa outra oportunidade eu vou falar a respeito de reação de esterificação quando eu falar das reações orgânicas, tá? Mas tu tem que ter consciência do seguinte, ó. Num éster, você vai ter uma parte que é proveniente de um ácido carboxílico, né? Uma parte da cadeia vem de um ácido carboxílico e outra parte vai vir de um álcool, tranquilo? Então, como que eu vou identificar a parte que é proveniente do ácido carboxílico? Bom, eu gosto de dizer assim, ó, a parte que vem do ácido é aquela parte que tem o carbono, veja, o carbono, que se liga aos dois oxigênios da cadeia. Então, que carbono é esse daqui? No caso é esse carbono que eu estou apontando. Nessa estrutura aqui que eu coloquei, né, onde é que eu tenho a parte do ácido aqui? Onde é que eu tenho um carbono aqui nessa estrutura que esteja ligado aos dois oxigênios? Esses dois oxigênios aqui, ó, eles se ligam a esse carbono. Então a parte do ácido é para lá e para cá eu tenho uma parte do álcool. Tranquilo? Nessas estruturas aqui, ó, veja nessa estrutura. Onde é que eu tenho o carbono que se liga a esses dois oxigênios? É aqui. Então a parte do ácido está para a esquerda e lá para a direita, aqueles outros dois carbonos é a parte do álcool. Tranquilo? Vamos falar melhor depois disso daí. Em termos de nomenclatura, aquela parte do ácido, que é no caso um ânion proveniente do ácido, o ácido que era, digamos, que deu origem ao éster propanoato, ele era o ácido propanóico. Então, digamos, vira uma nomenclatura muito parecida com aquela das funções inorgânicas, né? O ácido que termina em ico, né? O sulfúrico, ele forma o sulfato, o ácido carbônico, ele forma o carbonato. Então, a mesma coisa aqui. O ácido propanóico, ele deu origem ao propanoato. O ácido etanóico deu origem ao etanoato e assim vai. Tranquilo? Então, o que vem a ser o propanoato? É alguém que era um ácido carboxílico. Ó, exatamente isso daqui. Esse era o ácido propanóico. Aí ele teve o hidrogênio dele substituído por um radical proveniente de um álcool. Esse radical, ó, de 4 carbonos, que é but. Então, 1, 2, 3, 4. Está ali, está montada a cadeia do éster. Ó. Propanoato de butila está aqui. Ó. Propanoato é essa parte aqui. E butila é essa parte aqui. Certo? Essa parte do álcool que eu acabo dizendo aqui, a gente sempre leva em consideração como um radical. É metila, etila, butila, isobutila, terquibutila, fenila, assim vai. Tá? Sempre a parte do álcool nos referimos como um radical. A parte do ácido, como é um ânion, ele vai terminar em ato, porque o ácido termina em ico, aí forma ato. Então, ácido etanóico, etanoato, propanóico, propanoato, ácido pentanóico, pentanoato e assim por diante. Tá? Etanoato de metila. O que é esse etanoato? São dois carbonos, que era o etanóico. Então, ele era isso daqui, ó. Era o ácido etanóico. Só que aí perdeu o hidrogênio,
certo? Para a entrada de uma cadeia carbônica proveniente de um álcool, só que aqui ó, met, quer dizer um carbono só, então etanoato, tá aqui, de metila. Essa cadeia pequenininha aqui, 2 carbonos, né, na parte do ânion do ácido e mais um carboninho aqui naquela parte do álcool, certo? Agora vamos dar uma olhada nessa cadeia, ó. Essa cadeia carbônica eu percebo que eu tenho a parte do ácido para a esquerda. Por quê? Porque aqui, ó, este é o carbono que segura os 2 oxigênios, então a parte do ácido vai até aqui, ó. Essa parte aqui é que era um ácido carboxílico. E essa parte aqui, ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então aquilo ali é, deixa eu escrever aqui, butanoato. Por quê? Porque seria o ácido butanóico, é de onde ele seria a matéria-prima para esse composto. Agora veja só, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho 4 carbonos, só que pela disposição deles aqui, tá, esses 4 carbonos eu não posso chamar simplesmente de butila. Até porque butila é quando esses 4 carbonos estão um ao lado do outro. Que tipo de radical orgânico tem essa orientação assim, ó, um carbono, aí vem outro e nesse outro temos mais 2 ligados, tá? Isso daqui seria o isobutil, certo? Seria a ramificação do isobutil que a gente abordou lá na parte dos hidrocarbonetos ramificados. Então, esse daqui é o butanoato de... Aí como isso daqui representa um isobutil, então é butanoato de vou passar por cima da cadeia aqui, isobutila, certo? Desculpa aí a má organização, mas creio que tu tenha entendido, né? Então, butanoato de isobutila. Sempre a gente inicia o nome pela parte do ácido, certo? Aqui eu trouxe para vocês, né, digamos, para que serve os ésteres. Os ésteres, eles são muito utilizados para aromas artificiais, sabores artificiais, e nos mais diversos tipos de alimentos, tá? Tipo assim, uma bala sete belo, uma balinha de abacaxi, o suco, né, em envelopezinho do tipo Tang da vida. Sempre que você olhar um rótulo e estiver lá assim, ó, aromatizado artificialmente, pode ter certeza que é um éster que está ali para dar aquele sabor, certo? Eu trouxe até aqui 2 exemplos, né? Veja só. Essa cadeia aqui, ó, tem o ânion etanoato, que está aqui, certo? Ó, esse aqui é o etanoato de etila, é o aroma de uva, certo? E aqui temos, ó, a parte do ácido está aqui, ó, nesse lado, porque é o lado que tem o carbono que segura os 2 oxigênios. Então isso aqui é propanoato de butila, o aroma da maçã. Tranquilo? Espero que tenha sido elucidativa aí a aula. Compartilhe aí o vídeo, clique no gostei. Forte abraço, até a próxima. Valeu!